antes de entrar dentro da palavra do Senhor, como eu disse, sou enfermeira desde 2013. 2013? É, 2013. Fui enfermeira da assistência da saúde em posto, né? No ESF, né? PSF. Trabalhei em CTIs, né? Da Neuro, trabalhei em CTI geral. Né? Hoje eu sou da clínica de internação, mas eu trabalho no setor oncológico, né? E o que a gente muito vê é câncer também. É uma das coisas que hoje ela passa literalmente acima de uma pessoa que tem um HIV. Né? Às vezes a gente vê pessoas saudáveis no vírus, né, da AIDS, que a gente vê que segue a vida normalmente, fazem tratamentos, usa, né, que a gente fala o esquema, e eles conseguem levar uma vida, né, dentro do padrão da qualidade muito bem. Só que hoje nós temos visto muito câncer, e uma porcentagem muito grande é o câncer de colo de útero, o câncer de mama, e às vezes as pessoas acham que é só em mulher. Não, existe câncer também da próstata, mas existe câncer de mama em homens. E homens avançam muito rápido, porque eles não têm essa massa, essa gordura que nós temos, que é o nosso seio. Então, quando eles descobrem, já pegou a parte torácica. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos a rede privada, né, que é a rede particular, que a gente pode ir no médico, pagar quem tem condição, mas a gente tem também a rede SUS. E nós, como mulheres, às vezes nós somos muito limitadas. Vocês podem falar aqui, né, gente? Somos muito limitadas porque temos vergonhas, às vezes estamos na mesma cidade, mas vão falar, mas vão ver. Gente, eu vou falar por mim, sim, e pelas minhas colegas de trabalho, a gente nem lembra. É tanta mulher, é tanto exame, é tanto órgão, não tem como a gente ficar nessa comparação e ficar avaliando, porque muitas das mulheres que eu já acompanhei, quando eu trabalhei em lugares bem restritos, que eles achavam que a gente reparava, que a gente comentava. Existe isso, existe essa vergonha por nós sermos mulheres. Mas, se a doença vier, você vai passar por situações muito desconfortáveis. E 90% dos médicos oncológicos são homens. Então não tem para onde fugir. E além disso, nós vamos lidar com a dor, vamos lidar com o medo, vamos lidar com as emoções. Muito obrigada, Deus. E nesse momento, Deus ele está nos dando a oportunidade de se cuidar. Você tem que se amar, eu tenho que me amar. Não tem como uma mulher ficar 1 ano menos, ou seja, vamos lá, 2 anos sem fazer um preventivo. Não faz cara de paisagem, que eu sei que tem gente que não faz preventivo todo ano. Fazer uma transvaginal tem que fazer todo ano. Mas gente, eu peguei uma paciente, vou entrar já na mensagem, tá? Mas eu peguei uma paciente que ela teve um cisto no ovário. Teve o que, gente? Cisto no ovário. Quando passou 6 meses, ela começou a sangrar. Cisto pequeno. Quando ela foi fazer um exame, ela estava tomada. O útero e o cisto. No ovário e no útero. 38 anos. Mãe, com a vida começando. Quando pensei que assim, também. Quando os médicos chegou, pra gente era 11 horas da noite, porque pediram para fazer o exame. Quando eu peguei o exame dela, uma suspeita mesmo de tumor avançado. E quando ele chegou, depois que ele viu o exame, realmente era um tumor avançado. Ele falou assim: eu vou ter que dar notícia para ela que o câncer está tomando todo o colo do útero dela. E eu não sei se arrancar vai resolver. Ou seja, ele não podia dar esperança para ela. 6 meses foi suficiente para aquele cisto tão pequeno tomar o colo do útero. Por quê? Não sei se mistério aqui não. Você mexeu assim, não. Por que isso? Vocês estão entendendo aqui, o negócio é sério? Por que isso? Porque é hormônio. Aonde tem hormônio desregulado, aonde o corpo não está bem, se você se estressa, você vai causar alguma coisa no seu corpo. Se você está com o seu emocional abalado, você vai desenvolver alguma coisa, seja nas emoções,
emoções, você conseguir equilibrar, ele vai responder no corpo. E por isso que muitas pessoas têm cisto, câncer, ou seja, alguma disfunção hormonal por causa das emoções. Então, o meu conselho hoje, que é um dia tão especial para nós, mulheres, vão no ginecologista. Em nome de Jesus. Amém. Vão no ginecologista, faz o exame. Uma coisa importante, que não é palestra, eu tenho que pregar, mas uma coisa importante: ginecologista que não avalia sua mama, muda de médico. Isso não é exame preventivo. Exame preventivo, ele vai apalpar sua axila, vai apalpar sua mama, vai apalpar sua pelve, e aí sim vai fazer o exame preventivo. Amém? Amém. Então assim, vai. Eu tenho visto muita coisa, câncer de mama, avalia, olha a mama, viu que está diferente, vai. Eu já vi pessoas morrerem, mulheres, porque não deixava ninguém tocar na mama. E quando fomos ver, tinha buraco na mama, de feder, odor. Por quê? Recuando. Porque a gente quer limitar, mas se Deus deu a oportunidade de alguém estudar, é porque Deus está confiando. Existe o poder de Deus e existe o homem que Deus deu a sabedoria na terra. Amém? Amém. Da mesma forma que existe um trabalhador na terra, porque hoje houve trabalhador na terra, existe aqueles que cuidam de nós. Então, ó, preventivo, tem que ver a axila, tem que ver mama, tem que apalpar, tem que fazer preventivo. Quanto tempo, gente? 1 ano. Ministério da Saúde fala: ah, deu 2. Bom, em 2 anos você faz daqui 3. Gente, não. Vai todo ano, faz preventivo, faz a transvaginal. Quem está na idade, faz a mamografia. Quem não está na idade, mas tem um cisto, está doendo, às vezes é só tomar um anticoncepcional para regular a parte hormonal. Mas às vezes vai precisar fazer. Eu tive que fazer 35 anos de mamografia. Tem alguém com câncer na minha família? Não, mas é prevenção. Mas eu com 30 anos já tive um caroço na mama, fiquei com medo, a mama doía, a médica começou a me dizer: gente, é hormonal, minha filha, vai tomar remédio. Aí quem não é crente fala: vai namorar. Não posso, eu não sou casada. Que as médicas falam, gente. Então a gente tem que tomar um anticoncepcional. Mas o que Jesus está falando conosco hoje? O que o Senhor está dizendo? Você é especial. Você é muito importante. Antes de você cuidar de quem está no seu lado, você tem que cuidar de você. Você tem que se amar. Não adianta se você não souber amar você. Se eu não souber me amar, eu vou ter dificuldade para amar quem está do meu lado. Isso é fato. Começa em você. Se você cair, não tem aquele negócio: se eu ficar doente, quem vai cuidar? Se você ficar doente, vai todo mundo andar. A vida vai continuar. E Deus está dizendo aqui: cuida de você, ame você, rezele por você. Deus está dizendo: você é um corpo e o Senhor te deu como presente a vida. Então Deus está dizendo: ame você, ame a vida, ame viver. Tem uma amiga lá que Deus me deu no coração, já vai entrar na mensagem, 48 anos. Teve um câncer raro de intestino. Fizeram tudo o que podia. Tiraram, e aí ela fez algumas manobras, estava com bolsa, se alimentava pelo abdômen, que é a gastrostomia. Resumo, o médico deu uma esperança de operá-la novamente, para tirar a gastrostomia, tirar outra bolsa, e ela estava com 40 quilos, e ela precisava chegar pelo menos, não, 38, e ela precisava chegar a 50 quilos. Só que ela estava com alimentação que vinha pelo abdômen e não conseguia comer. Por quê? Porque o intestino dela era costurado, o estômago também. Então tinha coisa que descia e voltava. E aí ela encontrou o chocolate. E ela descobriu que quando ela botava o chocolate na boca, ele conseguia dissolver e não voltava como refluxo. E ela descobriu o suco da goiaba, que ela falou que sustentava a polpa. Então, toda vez que eu chegava no plantão, que era uma pessoa que hoje eu aprendi a amar, que eu chegava no plantão e falava: quantos quilos você está? Aí ela morria, né? Se amava, porque é um incentivo. É uma palavra que você dá, pode mudar o dia todo de alguém. Ou
E nesse momento eu falei com ela, eu falei, quantos quilos? Aí ela falava, aumentava 300 gramas, 500 gramas. Eu falei, você vai operar, vai estar com 50. Aí o marido dela, impossível, gente. Eu falei, não, vai, porque nós estamos orando e ela está comendo do jeito dela. Resumo, chegou a 50 quilos, 700 gramas. Glória. Todos nós felizes que ela ia operar, operou. Depois de 2 dias retornou pra gente. Falei, gente, aconteceu alguma coisa. E aí, quando eu fui saber, o médico conversou com a gente que quando abriu estava aquele tomado colado no intestino dela. E não tinha o que fazer. A mesma esperança que ela teve, ela perdeu em pouco tempo. E aí, quando eu estava na beira da cama, que eu fui orar com ela, com uma amiga, eu falei com ela o seguinte, a última palavra é de quem? De Deus. E aí ela falou assim, Geise, isso eu gravo e você vai gravar. Ela falou assim, Geise, o que eu mais queria na vida é viver. Nossa, você se emociona aí? Eu me emocionei lá. Tinha que engolir, né, pastor? O que eu mais queria é viver, eu amo viver. E eu não sei se eu vou viver. Eu falei assim, mas a última palavra está em quem tem o dono da vida. Nós vamos continuar orando. Já estava tudo para fechar o paliativo. Ela não podia sair do hospital porque tinha um monte de bomba, medicações que ela te mantinha viva. Então ela não podia nem ir embora. Ela ia morrer no hospital. E aí apareceu uma nova equipe que está preparando ela para abordar, fazer uma nova químio e está tentando ver se muda para fazer a cirurgia novamente. E a última palavra é de quem, irmãos? Deus. Ela está querendo viver, está em cima da cama. Às vezes a gente está querendo estamos desistindo de viver por coisas tão menores. Oh, aleluia! Senti a presença de Deus aqui. Sabe, o Senhor está dizendo, começa a querer viver. Você que deita na sua cama, que a lágrima desce, você fala, Deus me leva. Deus está dizendo, não vou levar. Você vai aprender a viver. Você vai amar viver. Oh! Espírito da morte, nós te repreendemos de dentro dessa casa. Traz alegria aos corações aqui hoje. Traz alegria às vidas aqui hoje. Traz esperança dentro desses corações, meu Pai, aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem está do lado, eu gosto desse negócio que eu vou falar. Você vai falar, vai no ginecologista. Só para descontrair a dinâmica da irmã, né, irmã? Mas é verdade, vai, em nome de Jesus. Glória a Deus, vocês receberam esse minuto lá de fé. Vamos para a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós entramos em Efésios, é muito interessante porque nós precisamos compreender. Olha, não foi combinado. Espero que tá grande aí. Se quiser, eu falo até no coloco. Pra mim tá tranquilo. Quer que eu subo? Fui desobedecer, mãe. Quando nós entramos dentro da palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que em Efésios, obrigada, amiga. A Bíblia vai dizer que no livro de Efésios, quando nós lemos, nós vamos nos deparar com uma realidade muito grande nesse tempo. Vai dizer que em Éfeso é a cidade que representa a carta que foi entregue a Efésios. A Bíblia vai dizer que nesse tempo, vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Vai dizer que dentro desse tempo é uma cidade chamada Éfeso. Essa cidade é conhecida como uma cidade muito rica nesse tempo. Mas também vai dizer que essa cidade ela era rica por causa das indústrias nesse tempo. O comércio era muito conhecido. Vocês estão aqui comigo? Amém. O comércio ele era muito conhecido nesse tempo e era muito desenvolvido, porque através do comércio vinha renda também para essa cidade. Éfeso, ele é conhecido como uma cidade muito de cultura
Diana, outros conheciam como a deusa chamada Artemis, ou outras conheciam como uma deusa dos Efésios. Essa deusa, ela era conhecida como a deusa da fertilidade, também conhecida como a deusa dos animais selvagens, da caça. Vai dizer a Bíblia Sagrada que essa deusa, ela era tão poderosa dentro dessa cidade, que fizeram um templo. Tem a medida do templo, mas uma coisa que eu guardei de uma forma maior, é que disseram que dentro desse templo era tão grande, que eram mais de 100 colunas para sustentar o templo dessa deusa. Então fizeram um templo de adoração a ela, colocaram a sua estátua na frente. Então muitas pessoas vinham de outras terras, de outras cidades, de outros lugares, para idolatria naquele lugar. Eles, além de adorar essa deusa, adoravam outros deuses, mas ela era a principal naquele momento. E a Bíblia vai dizer que era tão conhecido, e era tão visível, e era tão visada essa deusa, que pessoas nesse momento separavam a cultura. Lembra que eu disse sobre os comércios? O comércio no tempo era um comércio que, além dele vender as coisas que as indústrias forneciam, eles automaticamente apresentavam aquilo que era para também cultos, religiosidade, para que aquilo que nesse tempo eles usavam de uma forma para idolatria. Muitos artefatos nesse lugar, a Bíblia vai dizer que algumas pessoas eles usavam como mágicas, usavam a idolatria de uma forma tão grande que eles pegavam livros e estudavam magias para que eles pudessem atuar naquele lugar. Então nós já entendemos que essa cidade, com mais de 300 mil habitantes, um lugar muito grande, nós entendemos que as pessoas ali eram pessoas que 90% conhecido, pessoas iam para adorar essa mulher, adorar esse Deus, tanto que disseram que era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo, por ser algo tão conhecido, algo tão assustador. Quando eu olho e entendo, porque eu vejo que era pesado o ambiente da cidade de Éfeso. Mas a Bíblia vai dizer que nesse tempo, pessoas que adoravam essa estátua, essa deusa, não preocupa não, gente, estão protegidos. Pessoas que se preocupavam com essa e adoravam essa deusa, a Bíblia vai dizer que eram os gregos e eram os romanos. Os gregos chamavam dessa deusa Artemis, e os romanos chamavam Artemis, e os romanos chamavam dessa deusa Diana. Só que quando nós paramos aqui, a Bíblia vai dizer que nesse tempo existiam pessoas que adoravam a Deus, e nesse tempo existiam, pessoas gentios que não conheciam Deus, idólatra, mas nesse tempo existiam também pessoas judias, os judeus dentro dessa cidade. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele levanta o apóstolo Paulo e ele começa a separar para a viagem missionária. E a Bíblia vai dizer que uma das segundas viagens missionárias que o apóstolo Paulo vai é nessa cidade chamada Éfeso. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo chega ali com um casal conhecido como Áquila e Priscila. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, que chega com esses dois, vai dizer que ele começa a falar sobre Jesus. Vocês conseguiram observar o ambiente quando nós estamos aqui? É um ambiente pesado, um ambiente idólatra, que as pessoas dependiam da idolatria para render riquezas à sua casa, ao seu bolso, que as pessoas entendiam que a adoração a essa deusa mudaria todo o cenário, porque as mulheres grávidas entendiam que se engravidasse, se tivesse dificuldade de apresentasse a sua vida a essa deusa, iria crescer, iria fertilizar, iria desenvolver. Então o apóstolo Paulo chega nesse lugar, e o apóstolo Paulo decide falar de quem? De quem? De Deus. Decide falar de quem? De Jesus. É como se ele tivesse assim: vamos contrário à onda que está vindo, vamos contrário à realidade que está acontecendo, vamos contrário a mudar aquilo que eles acreditam para aquilo que é verdade, vamos realmente mudar ao contrário para aquilo que eles veem, e vamos deixar que verdadeiramente eles conseguem contemplar aquilo que eles ainda não entendem. Então vai dizer que o apóstolo Paulo começa a falar de Jesus. Obrigado. Glória a Deus.
Amém? E eles começam a falar do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha que ir para Jerusalém. Para onde? Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que então ele faz o seguinte: ele deixa Áquila, ele deixa Priscila dentro desse lugar, dentro dessa cidade, para continuar a fazer a obra. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu quero falar com você que tem chamado na palavra, que conhece o Senhor Jesus, que entende o compromisso que é adorar e a servir esse Deus. Entenda que Deus não vai colocar a gente nem sempre no lugar que queremos estar. Nem sempre Deus levará a gente em lugares que pessoas querem verdadeiramente ouvir a palavra, entender a palavra. Mas o nosso Deus, ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso, ele é tão fiel, que ele nos leva para acessar a um lugar que ninguém quer, mas ele quer. A um lugar que ninguém aceita, mas ele decide aceitar. Como esse irmão diz: ah, se não fosse ele que olhasse para mim e para você e visse que independente da dor, independente do pecado, ele olha para a gente e fala: ali vai sair uma mulher separada por mim. Ali vai sair alguém que mudará a cidade. Ô, glória! Aleluia! Porque se a gente for olhar para dentro da palavra, Éfeso era um lugar que eu não teria nem vontade de passar. Porque às vezes ele fala: mas eu queria, irmã Geice, eu queria conhecer alguns lugares. Sim, você pode querer conhecer alguns lugares porque é histórico, mas falar de Jesus lá, aí muda a situação. Porque nem todo lugar nós podemos falar que Jesus reina, que Jesus é, que Jesus vive. E aqui o apóstolo Paulo decidiu. Mas ele teve que ir. Então Áquila e Priscila continuou ali, dentro da cidade, fazendo a obra do Senhor. Passa o tempo, o apóstolo Paulo resolve voltar, porque Deus direciona ele voltar dentro da cidade de Éfeso. E vai dizer que quando ele volta, já tem grandes pessoas que conhecem Jesus. Já pessoas que conhecem o Evangelho de Cristo, pessoas que estavam mortas começam a entender que a vida provém dele, espiritualmente dizendo. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele volta, ele vê os discípulos de João Batista. Então nesse momento vai dizer que o apóstolo Paulo, ele ensina, ele direciona, ele batiza e as pessoas enchem do Espírito Santo. Ele faz o que, gente? Ele ensina, ele direciona, ele batiza e as pessoas são cheias do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer que conforme as coisas vão acontecendo, conforme as pessoas vão mudando, conforme a palavra vai acessando os corações, a Bíblia vai dizer que começa a atingir não só judeu, mas começa a atingir aqueles que não conhecem a palavra, começa a atingir aqueles que são considerados como gentios, começa a atingir aqueles que idolatravam, aqueles que conheciam, que honravam aquela deusa. A Bíblia vai dizer que ele começa a incomodar o cenário. Você já prestou atenção numa coisa? Às vezes ninguém está fazendo, mas quando alguém começa a fazer, o inimigo começa a movimentar. E assim começa, porque aonde, meu irmão, minha irmãs, né? Aonde, minha irmãs, nós somos acessados, aonde nós estamos direcionados ao propósito de Deus. Se não acontecer nada, se não vir um vento, se não vir um sacode, se algo não acontecer, tem algo errado. Por quê? Porque o segredo daqueles que servem a Deus, o entender que está dentro da vontade de Deus, nada mais é, meu irmão, minha irmã, que quando nós incomodamos o acesso do mal. Meu Deus! A Bíblia vai dizer que então faz o seguinte: 3 meses o apóstolo Paulo está ali. Nesses 3 meses que ele está ali, todos começam a se levantar porque as vendas diminuíram. Quem trabalhava com magia não quer trabalhar mais. Aqueles que eram conhecidos como mágico, como idólatra, pegaram seus livros, jogaram na fogueira porque entenderam que quem pode, quem é, muda todo o cenário. Glória! A Bíblia vai dizer que então as pessoas começam a querer paralisar o apóstolo Paulo. Vamos parar esse povo.
novo. Vamos parar essa igreja, vamos parar o que eles estão dizendo. Por quê? Porque quem compra não compra mais. As comércios estão diminuindo. Quem idolatrava não está idolatrando mais. Quem estava adorando não está adorando mais. Ah, meu irmão, eu começo a entender que uma cidade que ela só tinha um centro de atenção começa a mudar. Por quê? Porque a luz que nós estamos adorando, aonde essa luz chega, as trevas não conseguem se manter. Aonde essa luz está, nada consegue estar. Ah, meu irmão, aonde essa luz está, ela abre visão, ela abre audição, ela abre cenário, muda cenário. Por quê? Porque a luz, ela muda todo o ambiente. Então ele diz o seguinte: vocês vão ter que ir embora. Apóstolo Paulo, quem chamou? Porque quando nós entramos aqui dentro da palavra, vai dizer que João fala da cidade de Éfeso, em Atos Lucas fala da cidade de Éfeso, e apóstolo Paulo escreve para isso. Mas a Bíblia vai dizer que ele fica mais 3 anos ali, até o que? Cumprir o que Deus mandou. Ai, irmão, Jesus mandou falar aqui. Aleluia, Jesus. Enquanto você não fizer, enquanto você não terminar, Meu Deus. Jesus está dizendo: fique no mesmo lugar. Oh, glória. Aleluia. Sem pressa. Não precisa ter pressa. Quando acabar o tempo, Deus te tira. Oh, glória. Ele fala com você. Então esse negócio de se espernear, vou embora, vou fazer, Deus está dizendo: ei, se está mexendo em alguma coisa é porque você está na direção certa. Se está ventando na tua casa é que você está na direção certa. Se as tuas emoções estão bateando, está na direção certa. Por quê? Porque Deus está dizendo: aonde há a presença dele, aonde a luz dele, aonde há compromisso com ele, não tem como não incomodar o inferno, igreja. Oh, glória. Pra gente adiantar, a Bíblia vai dizer que então, depois monta a sinagoga, faz igreja, traz revelação, traz encontro com o Senhor. A Bíblia vai dizer que agora ele vai aonde? Embora. Por quê? Porque ele entendeu o tempo. Você consegue entender o tempo? Estamos aqui, gente? Não se preocupe não, tem os irmãos aí. Você consegue entender que Deus te chamou para um tempo? Então por que às vezes você quer ir embora? Por que às vezes você quer abrir mão do chamado? Porque às vezes você quer sair de frente das irmãs, de frente do louvor, de frente da oração, de frente do ciclo de oração. Por quê? Porque você não quer pregar. Porque você não quer louvar. Porque você não quer fazer visita. Deus está dizendo: sabe o que? Você só está demorando o que eu tenho para cumprir na tua história. Meu Deus. Aleluia. Eu consigo por aí, olhar para o apóstolo Paulo e eu vejo, sabe o que aqui? 3 anos fazer a obra num lugar desse, onde tinha nós 3. Pastor, era mais 300.000 habitantes dentro do lugar. E outra, era idolatria. Quem idolatrava ela era reconhecido também. Aí eles ficam 3 anos para conseguir acessar esse tempo todo. Não tem como. Não tem como, igreja. Vem pra cá, olha pra mim. Não tem como eu não entender que ele estava na direção certa. Ele estava fazendo o que Deus mandou. Independente que as pessoas, os próprios irmãos, os próprios judeus já estavam enraivados com ele, colocando as palavras, já não aceitavam, estavam rejeitando a palavra que está escrita em Éfeso, porque não aceitavam o que ele estava pregando. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero pontuar com você: o nosso compromisso é com quem? Quero dizer para você, o nosso compromisso é com quem? Com quem nos chamou, quem nos separou, quem nos limpou, quem muda a nossa história, quem mudou a nossa casa, quem mudou o nosso nome. O Senhor está dizendo: é para você fazer, faça o que eu coloquei na sua mão, age, faça. O Senhor está dizendo. Então a Bíblia vai dizer que ele vai embora. Glória a Deus. Aleluia. E apóstolo Paulo passa o tempo. Apóstolo Paulo o quê, Moisés? Preso.
carta para a cidade de Éfeso. Ele está preso, alguns vão dizer que está em Roma, mas a prisão é domiciliar. Eu falei, Deus, como que pode? Alguém está preso por causa do teu nome e ainda mandar uma carta para direcionar uma igreja. Ao Senhor falou comigo. Ele entende que é por mim. Porque se for por homem, você para. Aleluia. Se a gente não entender o propósito do chamado, para. É por isso que Deus fala, não deixe azedar, ou melhor, Deus não. Eu ouvi uma amiga dizer, uma pastora, por isso que Deus, a pastora disse, não deixe azedar o teu coração. Porque às vezes, sem perceber, o homem faz para o homem. Sem perceber, a gente faz para agradar, às vezes, alguém. Para ser visto por alguém. E a gente se perde ali. Porque o propósito do Evangelho não é para o homem ver, é para ele ver. Oh, glória! É por isso que tem tantos ministérios que não são vistos. Mas quando chegar lá, vai ser o melhor preparado. Oh, glória! Por isso que precisamos saber para que fomos chamados. Verdade. Por que somos chamados? Qual o propósito de sermos chamados? Se eu entendo que Deus tem algo comigo, eu tenho que saber o que Deus tem comigo. Irmãs, todas que estão aqui têm um propósito por Deus. Senão Deus não traria diretamente uma palavra como essa, tão pontual nessa noite, que é um trabalho com mulheres. Então Deus ele está dizendo claramente, eu preciso que você entenda o que eu tenho com você. Depois que você entende o que eu tenho com você, independente da situação que você estiver, eu estou falando o que, irmãos? Independente da situação que você estiver, independente do cenário aonde você estiver, independente da situação que você estiver, você continuará fazendo o que? A vontade do Todo-Poderoso. Como assim, irmãs Denise? Ele poderia dizer assim, Deus, eu estou aqui, eu estou preso, eu não tenho liberdade física, mas o Senhor falou assim, você está preso no físico, mas existe uma mão, existe um coração, existe o meu espírito, existe a palavra, existe a tua boca, existe teu coração que funciona. O Senhor está dizendo, nada pode parar a minha palavra, nada pode parar a minha presença, nada pode parar a obra. O Senhor está dizendo, é preciso que você entenda que aonde você estiver, aonde seja o cenário da tua vida, o Senhor está dizendo, se você entende que eu tenho algo com você, aonde você estiver, através de você alcançarei alguém. Olha, você vai entender. Aonde você estiver, independente do cenário que você estiver, você, através de você, o Senhor tocará em alguém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor, porque esse trabalho tem alguém que precisa de mim lá. Senhor, porque eu estou nessa casa, a tua casa precisa de você. Aleluia. Senhor, porque eu estou nessa escola, a escola, alguém precisa de você. Senhor, porque eu estou na igreja, alguém precisa de você. Você precisa de alguém, alguém precisa de você e nós precisamos dele. Oh, xerecão, sabe que Deus está me mostrando muito? Sabe como é um exame de eletrocardiograma? Que tem muitos levantes, muitos abaixos, que é aquelas as ondas. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tem muitas pessoas que estão inconstantes na minha presença. Uma hora está lá, outra hora está cá. Uma hora está lá, outra hora está cá. Mas o Senhor falou, ainda que você esteja assim, ainda que eu, Geisa, esteja assim, o Senhor ele está dizendo, não pare. Ainda que você esteja assim, ainda que eu esteja assim, o Senhor está dizendo, não desista. Ainda que eu esteja assim, ainda que você esteja assim, o Senhor está dizendo, continua. Ainda que eu esteja assim, ainda que você esteja assim, o Senhor fala, eu seguro as tuas lágrimas, seco ela e sei o que significa toda dor. Ainda que eu esteja assim, você esteja assim, o Senhor está dizendo,
nada. Eu fugi de tudo. Alguém, as meninas que às vezes passam em trabalho, de repente já ouviu esse testemunho. Pastor ia para a igreja, pastor Márcio, que é meu pastor em Macaé. Aleluia. Pastor Márcio amava repreender. Eu falo para ele, isso era difícil. Te amo. Batia na gente, pastor. Aí, com amor, né, gente? Com direção. Mas o que o pastor Márcio falava? Olha, obreiro que chega atrasado, obreiro que não dá referência, obreiro que não obedece, não vai ter oportunidade. Então eu amava, porque a única coisa que eu não queria era a oportunidade. Quando abria a assembleia, hoje até que lá não tem muitas, mas quando abria o espaço de oportunidade, eu me pegava uma criança no colo, ia para o banheiro da igreja, vocês estão rindo porque é verdade, ia para o banheiro da igreja, abraçava uma irmã na hora, assim, vai se distrair, pensar que estou orando, para ele não me dar oportunidade. Por quê? Porque eu queria fugir do que eu estou vivendo hoje. Porque, irmãos, Moisés é fácil, você está falando, gente, você não sabe, eu falo a batalha que eu vou chegar até aqui. É uma batalha, porque não é eu, é ele. Se ele não fizer, nada acontece. A gente leva a mensagem, mas quem faz a obra é ele. Quem muda o cenário é ele, quem trata é ele, quem transforma é ele. E nós entendemos que nós somos dependentes dele. Então eu fugi, eu amava isso. Só que eu trabalhava já no hospital. Até que um dia uma pastora, a filha dela só faz uma pneumonia, meu pastor me liga, gente, vai lá, ora pela pastora. Gente, pensa numa pastora usada, pensou? Era essa. Vai lá, falei, eu? Orar pela pastora? Minha filha, você não está indo no hospital? Eu falei, não, é pela filha dela? Eu falei, pastor, isso comigo não, pastor. Minha filha, você vai orar por ela, eu não posso ir aí, não tem os obreiros que estão trabalhando, você está no mesmo hospital que a filha dela está internada. Olha, gente, eu devo ter orado umas 1 hora antes de chegar naquele quarto daquela criança. Cheguei lá, orei do meu jeito, que Jesus recebeu, verdadeiro, porque não é por muito falar, né? Não é por ter uma oratória, palavras difíceis, que você às vezes alcança o coração de Deus. E naquele momento eu falei com Deus, entreguei a vida. Quando eu abri o olho, estava tremendo, a pastora chorando. Há muito tempo que eu me escuto uma oração. Eu falei, Deus, ela está com algum problema. Porque eu não entendia que quando você é verdadeiro com Deus, você alcança. Está entendendo o que Jesus está dizendo? O Senhor está dizendo, não é por muito tempo, é por você se permitir, por você ser verdadeiro. Você não tem noção do que eu posso fazer na tua história. É o que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor falou para a pastora, minha filha, ainda que ele não pudesse ir na cidade de Éfeso, ainda que ele, porque Éfeso hoje é na Turquia, ele estava em Roma, ainda que ele não pudesse ir lá, ele falou assim, mas ele foi através da letra. A letra foi com a minha presença. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo? É por isso que quando alguém pedir para você orar, ore. Mas faça a tua parte. Viva o que Deus te chamou para viver. Glória. Aleluia. Para de bater o pé. Para de dizer que não quer. Para de dizer que não aceita. Olha para trás. Olha quem tu és. Olha o nome que Jesus te deu. Olha a roupa que o Senhor mudou a tua história. Olha como falavam de você. Olha como olham você. Oh, para de ser pirgacento, criança na presença de Deus. Fala, Senhor, ainda que eu não sei, ainda que eu não sei, ainda que eu não sei, o Senhor me leva onde o Senhor quer. Ainda que eu não tenha o perfil que eu acho que tem que ter, me leva onde o Senhor quer. Ainda que eu não tenha a oratória que o homem espera de mim, me leva onde o Senhor quer. Oh, glória, aleluia. Mas não deixe de viver o chamado de Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que nesse momento que ele escreve, ele fala com seus propósitos, e é aqui que a gente chega. Propósito da carta de Éfeso era: persevere e tenha fé. Tenha fé. E ele
tenha amor, tenha fé, não perca, persevere na fé e não perca também o amor. E ele fala uma coisa, tenha união. Aqui ele está dizendo porque o povo judeu, eles não entendiam que Jesus também vem para os gentios. Aqueles que eram idólatras, que não conheciam, que não veio da terra da promessa. Então ele está dizendo assim, ainda que você nasceu num berço, está entendendo? E tem aquele que não nasceu, seja igual. Aleluia. Não haja inimizade. Ainda que você tenha e você não tenha, seja igual na minha presença. Glória. Ainda que você acha que não é merecedor e você acha que você é, entenda que não pode ter divisão na minha presença. Aleluia. Ainda que você tenha um conhecimento de Gênesis, Apocalipse, e você não consegue ter esse conhecimento com tanta facilidade, entenda que você tem que estar no mesmo propósito, andar junto. Aleluia. Ainda que você seja branco, amarelo, preto, amarelo, o Senhor está dizendo, entenda que você está na mesma presença. Ainda que você tenha uma cultura, ainda que você tenha outra diferente do sua irmã, o Senhor está dizendo, entenda que na minha casa não tem inimizade, tem que ter presença, tem que ter união. O Senhor está dizendo, ainda que o seu cabelo seja enrolado, que o seu cabelo seja liso, ainda assim, o Senhor está dizendo, não pode ter diferença. Uma só, a minha igreja é uma só, não tem como ter inimizade. Ainda que você tenha faculdade, doutorado, mestrado, e você não tenha conhecimento da letra, o Senhor está dizendo, para mim é uma só, porque é a minha igreja. Ainda que você louve como ninguém, e você não tem o dom ainda do louvor, mas ainda assim a minha presença é um só. Deus está dizendo para que ele povo entenda. Meu Deus, aleluia. Que a estrela sou eu, que quem tem que brilhar sou eu, que quem é luz sou eu, que quem muda o cenário sou eu. Entenda que você, a igreja, precisa estar unida. Então ele fala assim, não tenha inimizade. Aleluia, Se Jesus. você tiver que se consertar, antes de ofertar, traz a oferta no meu altar. Pede perdão ao teu irmão e depois oferta. Meu Deus. É muito sério. Se tiver que resolver, resolva hoje. Mas não perca a tua salvação, não perca a tua ligação, não perca a tua intimidade com Deus por tão pouco. E vou te dizer, não sei se aqui acontece, mas mulheres é um departamento árduo às vezes. É bom, mas é difícil. Vamos ser sinceros. Por quê? Porque nós temos personalidades. Só que aí Jesus vem e fala assim, é com esse jeitinho seu manso e é com esse jeitinho seu difícil. É com esse jeitinho seu que fala pouco e é com esse jeitinho que fala muito. É com esse jeitinho que eu tenho um temperamento de Pedro, um temperamento de João. Aí o Senhor está dizendo, é nesse jeitinho que eu pego você, anda as duas juntas e vão seguir. É um completando o outro, o negócio não pode haver divisão. Tem que haver união, tá entendendo o que o Senhor está dizendo? Às vezes o que eu não tenho, a minha tia tem, mas o que a minha tia tem, eu não tenho. Aí o Senhor fala, anda com ela que tu vai receber dela. Anda com você e você vai dar pra ela. Mas a minha palavra ensina, anda junto. Aí ele fala assim, meu Deus, fecha a mensagem. Ele fala o seguinte, que depois disso que ele fala sobre a amizade, a união, ele está dizendo algo tão importante que ele fala assim, tenha perseverança e seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de quê? Sabedoria e cheio do Espírito Santo. Você já observou que quando você não está buscando, você começa a ficar triste com bobeira? É uma mulher do TPM de uma forma pior. Mas é a verdade. Quando a gente começa a não buscar, não jejuar, não ler a palavra, a gente começa a ficar muito sentimental. Uma irmã olha pra gente, a irmã nem deve estar vendo, mas a gente olhou e achou que a irmã olhou diferente. Você sai sentado, porque você não está orando, não está buscando, não está cheio.
Às vezes a irmã falou uma palavra que Deus deu, foi de confronto a você, se achou que foi alado. É para mim, me afrontou, é da carne, irmão. Não é mais fácil a gente olhar, nossa, Deus revelou para a irmã que eu preciso realmente ser mudada. Não é mais fácil a gente mudar a oratória de uma forma diferente. Não é verdade? Às vezes a pessoa passa. Irmãos, eu sou péssima, eu já vou avisar aqui, se você viver em alguma igreja. Olha só, hein, pastora, guarda isso aqui. E se eu não falar o Pai do Senhor direto, não ligue, porque às vezes eu não guardo fisionomia. Não é que eu não gosto, não é que eu não amo, não é que por nada, mas é cada um tem um jeito. Eu não consigo ter facilidade. Irmão fala, Geise, é fulano. É fulano, meu Deus, paz, irmão. Eu não sei, eu vou dar paz, Senhor, às vezes por educação, né? Porque a gente são todos uma igreja, mas às vezes eu não vou lembrar do nome da pessoa. E às vezes a pessoa se sente ofendida se não lembrar o nome, gente. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vamos nos encher da presença. Oh, glória! Vamos nos encher da presença de Deus. Eu, quando eu fiquei fazendo missão assim no jardim, que eu ia para Macaé de vez em quando, os obreiros tudo alarmado. Aí meus amigos são obreiros das antigas falavam, Jesus, o povo tem ciúme de você, porque o pastor fala que você é a ovelhinha dele. Tipo assim, a primeira ovelhinha, uma das primeiras. E aí eu falo com ela, você não se incomoda? Eu falei, com o quê? Assim, eu não prestei atenção na pergunta. E Deus está me fazendo lembrar, porque tem isso. Eu falei, mas lembrar de quê? Incomodada por quê? Não, que eles ficam ciumados. Eu falei, oi? Eu falei, ciumado? Você não se incomoda, gente que te olha, que eles ficam todo armados, ficam cercando o pastor? Eu falei, minha filha, eu vim para a casa de Deus para adorar o Senhor. Não tem mais tempo para isso. Eu entro na casa de Deus, fecho o meu olhinho, levanto a minha mão e vou adorar aquele que me levantou, aquele que me libertou, aquele que me trata todo dia, que move a minha vida. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vamos crescer na presença dele, vamos voltar a orar nas madrugadas, vamos voltar a vir para as consagrações, vamos ir para os estudos bíblicos. O Senhor, Ele está dizendo, vamos conversar com pessoas que trazem alimento, não que traz fofoca. Vamos conversar com pessoas que trazem alimento para nossa alma e fala assim, olha meu irmão, vamos para Coríntios, vamos lá para Tiago. O Senhor está dizendo, encha de pessoas que te aproximam da presença. Mais uma coisa, o Senhor falou aqui, meu Deus, cadê? Para a gente fechar dentro da que a irmã deu. Eu falei, meu pai, essa irmã está orando. E que o Senhor falou uma coisa séria, Ele falou assim, entenda que quando nós vamos para o capítulo 2, o Senhor fala assim, porque antes era morto, agora vive. Ele fala isso de uma forma muito clara. E quando eu estava estudando para trazer essa palavra, porque ela fala sobre a edificação da mulher, e toda edificação ela tem que ter um início, tem que ter um começo, tem que ser de dentro para fora. E o Senhor falou assim, mas quando você, para começar uma construção, para você entender, você precisa aceitar, reconhecer, entender que você precisa. Como assim, Moisés? Para eu deixar que o Senhor acesse, para o Senhor modifique, para que o Senhor estruture, para que o Senhor molde, eu preciso entender que eu preciso. Mas o Senhor falou uma coisa, mas além disso, quando tiver levantado, porque minha filha, o Senhor já tinha levantado a igreja já estava ali. Por que o Senhor falou isso? Porque o Senhor falou para mim assim, é preciso não esquecer da onde eu te tirei. Oh, glória! Para começo de estrutura, para ser uma mulher, além de ter fé, de ter amor, além de você ter sabedoria, de estar no centro da vontade de Deus, cheia do Espírito Santo, o Senhor está dizendo, primeiro você tem que entender que você precisa todos os dias ser transformada, edificada, trabalhada, curada. Mas Ele está dizendo, mas você precisa também entender
da onde eu te tirei. Falei assim, Deus, Ele falou assim para mim, presta atenção, uma coisa que eu achei bem interessante, que eu nem acho aqui, mas uma coisa que o Senhor falou, Ele falou assim, minha filha, entenda uma coisa, quando eu mandei o apóstolo Paulo lá, ninguém queria ir lá. Se eu estou falando de uma particularidade minha com Deus. Quando alguém falou de Jesus para você, tem pessoas que tiveram o privilégio de nascer em berço evangélico. Mas ainda assim, às vezes nasceu um berço evangélico, mas com pessoas evangélicas que não são curadas. Porque o que eu mais vejo é casa familiar, com pais que não são curados, com filhos que não são direcionados, porque não tem estrutura, que acha que a responsabilidade é da igreja ensinar os filhos quem é Jesus. Meu Deus. Que na realidade começamos em casa. Isso eu falo porque eu vim de um lar disfuncional, onde minha mãe entendia que do jeito que ela falava para mim de Jesus era suficiente para eu entender quem é Jesus. Mas era tanto processo, tanto problema, que eu não vejo, às vezes, os pais, como eu tive também, que eu amo muito, de me chamar para orar como criança. Vamos orar antes de você dormir, vamos orar antes de você comer, vamos sentar na mesa para você se alimentar, vamos agradecer a Deus, vamos orar, vamos ler a palavra bíblica, vamos pegar uma revistinha. Isso é um início, isso é uma família em Cristo. Isso é uma família que nasceu em berço evangélico. Mas às vezes a gente que não teve isso, às vezes quando Deus muda a nossa história, como mudou a minha, mudou de muitas mulheres aqui, quando a gente está numa direção da caminhada da nossa vida, que a gente está seguindo por uma nova etapa, começa a vir dores de novo, começam a vir desânimo de novo. Às vezes a gente olha para frente e parece que não vai acontecer. Eu estou falando isso aqui com muita propriedade, por isso eu estou bem devagar, porque eu estou sentindo a presença do Senhor de uma forma diferente. E às vezes quando a gente chega lá, num lugar que Deus fala assim, falta pouco para você alcançar, a gente quer retroceder. Por quê? Porque esquece do que o Senhor fez lá atrás a Deus. Amém, Jesus. Quando Ele está dizendo, você estava morto e eu te trouxe vida, o Senhor está dizendo, não esqueça do que eu fiz por você. Não esqueça da vida que eu trouxe dentro de você. Não esqueça do sorriso que eu coloquei em você. Levanto que a minha solemandácia. Não esqueça do teu nome que eu mudei. Não esqueça do teu caráter que eu transformei. Não esqueça da família que eu te entreguei. Não esqueça dos filhos que eu te dei. Não esqueça daquilo que aos seus olhos outrora era impossível você ter. Mas eu, o Senhor, chamei alguém, separei alguém, levantei alguém para orar por você, para trazer Jesus até você, para ensinar verdadeiramente aquele que pode todas as coisas. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ainda, minha filha, que o cenário daquele lugar não era um cenário tão bonito. Eu levei alguém para mudar a história de alguém. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu levei alguém para orar por alguém. Eu levei alguém para batizar alguém. Eu levei alguém para mudar a história de alguém. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando você estava a perecer, quando ninguém te via, ninguém acreditava em você, eu botei um joelho para orar por você. Eu levei alguém para falar de Jesus para você. Meu Deus, aleluia. Glória a Jesus. Quando você pensou que você não ia conseguir, eu coloquei alguém do seu lado para orar, para interceder, para te levantar, para você e eu estarmos hoje aqui. Então o Senhor está dizendo aqui hoje, recanto, levanta a sua. Você tem como você lembrar do que Jesus já fez por você? Você tem como você lembrar do que o Senhor já mudou na tua história? Recanto, levanta
quando quer me assume. Sabe, o Senhor está dizendo, eu estou trazendo a tua memória, quem você era e quem hoje você é. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu estou mostrando para você a mulher que eu edifiquei, a mulher que eu estou edificando, a mulher que eu estou levantando para ser a minha morada, ou que é a minha morada. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu preciso que você olhe para dentro de você e você lembra de quem você é e quem você é e comece a agradecer agora. Ai, mas o Senhor está dizendo, minha filha, eu mudei o teu nome, mudei tua identidade, mudei a tua história, mudei o teu jeito de falar, o teu jeito de caminhar, e ainda assim estou mudando. Lembra? Glória a Deus. Lembra quem você é, quem você é. Lembra quem o Senhor, a estrutura que Ele está te dando, a tua estrutura que Ele te deu. Lembra que você não conseguia falar onde você fala, não conseguia andar onde você anda no mundo espiritual. O Senhor está dizendo, lembra que você tinha vergonha para algumas coisas onde você não tem. Lembra. Traz a tua memória, Jesus. Sabe o que acontece? O Senhor falou para mim, minha filha, eu quero abençoar, mas eu quero que você primeiro lembre o que eu fiz na tua vida. Você não acreditava, mas eu fiz. Então comece a acreditar, porque eu vou fazer ainda mais. Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.